Olá! Nossos inimigos dizem a luta terminou, mas nós dizemos ela começou. Nossos inimigos dizem a verdade está liquidada, mas nós dizemos nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem mesmo que ainda se conheça a verdade, ela não pode ser divulgada, mas nós a divulgamos. É a véspera da batalha, é a preparação de nossos quadros, é o estudo do plano de luta, é o dia antes da queda de nossos inimigos. Bertolt Brecht na veia, mais direitos mais humanos, está no ar. Nesse programa todo mundo participa, porque a gente quer um mundo melhor. Rola um diálogo aberto sobre a cidadania e outros temas com os músicos, a plateia e a gente. A gente sempre recebe dois grupos ligados aos direitos humanos. Hoje recebemos a visita da Comissão de Jovens do Polo de Borborema, que atua junto à moçada da Paraíba nas questões da terra. Outro grupo é o pessoal daqui, a ONG Ação Educativa, aqui de São Paulo. Ela é responsável por organizar o Mundial de Futebol de Rua. Vandrigo Lugarese, Thiago de Jesus Reis e Rodrigo Medeiros são desse grupo que usa o futebol como ferramenta para mediação de conflitos, formação de lideranças e desenvolvimento de grupos, coletivos e organizações de base comunitária. Vamos ver a reportagem deles. Então a gente vai fazer aqui um jogo aqui de futebol de rua, né? E para iniciar esse jogo, como que funciona? A gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro tempo. Pra formar o time aí, é só pegar o colete que tá no chão, bora? Cada um pega um. Valeu? Então rola a bola pra frente. No caso, antes a gente jogava futebol e era totalmente futebol. Entrou, ganhou, acabou? Não. Agora não, a gente faz os 3 tempos. Por que 3 tempos, né? Muita gente perguntava pra mim. 3 tempos. Primeiro tempo a gente vai construir a regra. Como construir a regra? Vocês ditam como vocês querem jogar, como que vai ser, se vai sair bater lá fora, vai sair, se ali sai ou não, se cobra com a mão, se cobra com o pé. Pessoal aqui de Tabajara, como que vocês costumam jogar? Tem alguma regra específica ou... Só sai quando a bola joga. Só quando a bola passar do alambrado? É juntar o útil ao agradável, né? Que é o futebol, com o diálogo de... Num jogo de futebol ter todas essas questões, né? De preconceito, de você passar a bola, de respeitar o próximo, a idade, o tamanho, o gênero e tudo. Certo. Então lá no terceiro tempo, lá, então a gente pode computar pontos para essa forma de respeitar o próximo, né? Se pedir parar, parou, respeitou o outro, então a gente conta um ponto lá no terceiro tempo, então, para a equipe, beleza? As crianças, adolescentes, principalmente as mulheres, são esquecidas, são deixadas de lado. E quando apareceram com esse projeto, até achei estranho, né? Você hoje, mulher, no futebol. Aí explicaram que o objetivo dele é trazer o futebol como ele era, como um lazer só. E por isso a gente acredita que o futebol, ele consegue integrar, né, as diversidades que existem culturalmente e formar ali novos cidadãos, né, que possam estar agindo na sociedade aí sem precisar ter essa figura do adulto determinando o que é preciso, o que não é. Então os nossos encontros, eles focam muito nisso, né, na metodologia do futebol de rua, mas dando a oportunidade para o jovem estar participando e discutindo direitos humanos sempre que possível. Tava correndo, aí eu fui lá e me empurraram pelas costas, entendeu? Aí se eu caísse no chão, como ia ficar? Porque me empurraram pelas costas, não tem como falar que é jogo de corpo, porque eu senti a mão fazendo assim, ó, mas calma. Eu aprendi muito, porque antes eu olhava, não dava opinião, agora se eu acho errado, agora eu dou minha opinião. Se eu acho certo, eu dou minha opinião, se eu tô errado, se eu tô certo. O que vocês acham que nesse momento que podia ter ajudado? O diálogo? A gente estava conversando, né? Ele perguntou para mim, você acha que eu mudei? Eu falei assim, você mudou o seu olhar. O olhar dele ficou diferente, sabe? Ficou melhor, assim. E aí, o que vocês acham? Você acha que vale... Soma mais um ponto pro outro time? Soma o ponto da cooperatividade do trabalho em grupo que vocês tinham falado? Ou... Não tem resultado de ganhar ou perder. Pra mim, é mais pra ser feliz no futebol,
para trazer mais alegria. Mas no final, no terceiro tempo, mesmo você ganhando, você pode estar... Mesmo você perdendo, você pode estar ganhando. Por causa que das regras de discussão, aí aumenta um ponto pro outro time. Mas e aí? Houve esse respeito durante o jogo, no segundo tempo? Houve? Alguns sim. Fecha 3-3? Fecha. Ela pergunta, né? Fecha 3-3? Fechou então? Beleza, então vamos pro próximo jogo, vamos lá. Fechou então, ok. Vandrigo, como surgiu a ação educativa? O projeto, né, do futebol de rua veio em parceria junto com o pessoal que já desenvolvia esse projeto lá na Argentina, né? E daí, após 2 mundiais de futebol de rua que aconteceram na Alemanha e na África do Sul, existiu todo um processo de reformulação, né, do grupo para estar desenvolvendo esse ano aqui no Brasil, né? Foi o que aconteceu agora esse ano. E essa parceria ela veio junto com o Fábio Ferraro, né, que ele conseguiu apaziguar, né, algumas gangues que existiam na Argentina por meio do futebol, né? Ou seja, por meio do futebol a gente consegue discutir direitos humanos, né? Saber o limite do outro, se colocar no lugar do outro, ter a empatia, né? Coisas que não aconteciam isso antes. Essa participação agora, essa questão do futebol acabou chegando por ter acontecido em outros países, ser uma experiência bem-sucedida e essa parceria entre futebol de rua e a ação educativa, é isso, né? Então, o encontro que eu tive com a ação educativa, o primeiro contato foi por meio do futebol. Então, assim, historicamente, a ação educativa, acho que o Rodrigão aqui, né, que faz muito tempo que está lá desenvolvendo vários projetos, o pessoal do grafite e também o pessoal da Fundação Casa, acho que ele pode até explicar um pouquinho melhor aí para nós. Eu ia perguntar agora para o Rodrigo que tipos de times participam justamente do futebol e da ação educativa. Fala um pouco para a gente. Então, a Ação Educativa ela é uma das fundadoras do movimento de futebol cadierreiro, né, junto a 11 organizações fundadoras. Né. A Ação Educativa é uma instituição que trabalha pela garantia dos direitos humanos, né, dividida em 3 áreas, cultura, educação e juventude, e onde entra o esporte. Né. Então, a gente entendeu que essa prática, apresentada por nós pelo Fábio Ferraro, da Argentina, né, ele poderia ser um grande potencial e uma ferramenta para discutir educação e direitos humanos. Né. Então, nós já fizemos jogo entre população de rua e Guarda Civil Metropolitana, que o Thiago vai falar muito bem dessa experiência, com o movimento da população de rua. Deixa eu pegar esse gancho, então, já, Thiago, explica o que é ser mediador de rua e desse futebol, dessa partida, e que tipo de conflitos que você acaba mediando. Que tipo de times que você acaba tendo que mediar ali? Nós da população de rua, nós andamos muito trecho, nós caminhamos todos os municípios de São Paulo, como os bairros, outras cidades, mas a minha região mesmo era de Osasco, foi na onde que eu conheci o movimento e comecei assim, a querer saber, eu estava falando da população de rua, estou aí na rua, vou querer saber o que eles têm para oferecer para nós. E foi na onde que eu entrei, que eles lutam por direitos da população de rua, direito à casa, direito à escola, estudo, direito a uma cultura, direito a uma entrada num teatro, que essas coisas tá bem longe de nós conquistar, mas estamos chegando lá. E foi na onde que eu vi que, através desse esporte, quando chegou para nós tínhamos um jeito de falar para a sociedade, peraí, nós estamos aqui na rua, mas nós não somos isso que você pensa, nós somos totalmente diferentes, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser alguma coisa, nós caímos, nós teve nossos problemas, que muitas das vezes que a pessoa vem parar na rua é por causa de quê? Problemas familiares, problemas com álcool, problemas com drogas também, e muitas das vezes, como mora na comunidade, se envolveu com o tráfico, alguma coisa, teve algum problema, ele saiu da comunidade para poder viver a vida dele e não tendo para onde ir, se decomparar com o quê? Com a rua. Então, a rua, na verdade, isso é acolhedora de todas essas pessoas que são rejeitadas pelos seus grupos, suas diversidades, sua família. E mais. Dá um exemplo, nesse jogo que teve dos moradores de rua com o time da Guarda Civil Metropolitana, que regras foram implementadas no primeiro tempo para que eles pudessem ter essa partida? Sim, para a gente entender mais ou menos como funciona a coisa. Foram várias regras criadas, cada jogo é um jogo, né?
Mas uma que deu uma discussão danada lá foi gol de menina valia 2. É por que gol de menina vale 2? Somos iguais aqui, não tem que valer mais. É uma discriminação também, É né? sexista isso aí, gol de menina vale 2. Mas é um Tem muita coletivo. menina que joga muita bola, que joga mais bola que menina. E olha que bacana, numa proposta dessa, você consegue discutir direitos humanos numa questão de gênero. Nesse futebol, o time que ganha por gols não ganha a partida. Por quê? Né? Um dos critérios do Mundial é o time que ganha, por exemplo, de 10-0, na mediação final da somatória dos pontos, o time que ganhou sai com 3, o outro sai com 1. Então não tem derrotado. Né? 3 regras são básicas: respeito, cooperação e solidariedade, que valem pontos. E outras são criadas a cada jogo. Em nenhum momento o mediador chega e aponta, dá um juízo de valor falando, não, esse lado está certo, você está errado. Não. A gente media a situação para que ele possa refletir e chegar a essa conclusão. O vencedor, né, vai ser aquele que for mais cidadão, na verdade. Tá. Não adianta ter ali um time com 5 jovens, craques de bola, que jogam muito, né? Meninos e meninas que arrebentam ali nas 4 linhas, mas se não tiver o respeito, a solidariedade e a cooperação. Maria Gabriela é da Comissão de Jovens do Polo de Borborema, na Paraíba. Ana Paula Anacleto e a Daílma Ezequiel Pereira, a Daílma que gosta de ser chamada de preta, são agricultoras que aprenderam muito com o grupo. A comissão reúne jovens de 13 municípios da região de Borborema, lá na Paraíba, para discutir temas como a sucessão no campo e a aplicação dos fundos rotativos solidários destinados à juventude. A ideia é fortalecer a agricultura familiar. Não se preocupa com esses termos todos que eu falei, porque a gente vai conhecer essa experiência agora. Nós percebemos o Polo da Borborema como um espaço de afirmação de uma identidade campesina. Comprometida, nessa identidade ela tem características de comprometimento com a agroecologia, com uma nova forma de se fazer agricultura, pecuária, de se relacionar com o meio ambiente. É uma identidade que é marcada pela valorização das pessoas, do ser humano, por um processo de humanização na agricultura, desse reconhecimento que a família é o centro das atenções e não a produção. A produção ela é feita pela família, mas ela não é o mais importante que existe dentro da área rural. É um processo de educação popular fantástico, porque permite às pessoas aprimorarem suas potencialidades, ampliarem seus limites intelectuais. É o Polo da Borborema vivo, que pulsa nessa ambiência, permitindo às pessoas uma forma concreta de exercer sua cidadania. A entidade trabalha com o conceito de agroecologia. Como seria esse conceito de agroecologia e de que maneira a implementação técnica vai auxiliar nos trabalhadores da Borborema? A agroecologia é uma ciência. E essa ciência ela foi reconhecida a partir do conhecimento e dos ensinamentos que a própria natureza deixa para a humanidade. E a relação que há entre os ensinamentos da natureza e o conhecimento das famílias agricultoras, que são as pessoas que são portadoras do conhecimento para a transformação da agricultura, para a conservação da biodiversidade, né, e para o conhecimento da realidade, do local onde elas vivem. Tem uns 3 anos que eu comecei a participar do viveiro. Eu vinha assim, tinha um mutirão, aí vinha as pessoas, aí começaram a me convidar. Eu vim para o mutirão e todo sábado eu vinha, aí comecei a gostar e continuei a vir. Todo sábado eu estou aqui no viveiro, plantando, mudando tudo. E assim, o viveiro é uma coisa, a gente está criando vida. É fundamental esse trabalho, né, com a Comissão da Juventude, pois a gente acredita que
todo esse trabalho que vem sendo construído coletivamente, esse trabalho de luta, de mobilização das famílias agricultoras, vem promover um movimento de juventude camponesa, né? Um movimento de juventude que se percebe como sujeitos de direito, né? Que luta por uma vida digna no campo, por uma alimentação saudável, luta por conhecimento. Quer dizer, já estão dando continuidade a todo esse trabalho da agricultura familiar agroecológica. Ana Paula estava ali falando. Como é que você vê a situação do jovem lá na Borborema? Agora, você acha que melhorou? Você acha que tem mais oportunidade ou não? Como é que é a situação do jovem nessa região? Eu acredito assim que houve um despertar com todo esse trabalho, né? Acho que a juventude está se percebendo mais como sujeitos de direito, que precisa ter condições dignas de estar no campo, e para estar no campo e permanecer no campo, eu preciso ter acesso ao conhecimento, ter acesso e direito a uma educação do campo e no campo de qualidade. Eu preciso estar preocupado com a produção do meu alimento, que não alimenta só a minha família, mas eu alimento a cidade também. Então, eu acredito que essa juventude está com um olhar diferente, está mais despertada, e é a partir desse despertar que ela está construindo mais oportunidades. Eu acho que até para permanecer no campo. Né? Mas a gente precisa avançar mais. Agora, Gabi, rola uma integração de municípios, de cidades diferentes. Como que acontece essa integração? A gente se reúne em reuniões, eventos, e esses eventos a gente senta para planejar ações de formações e experimentações com a juventude camponesa. E nesses encontros a gente também faz, além do planejamento, um balanço das atividades, o que a gente pode melhorar. E é a partir daí que a gente organiza os calendários das atividades e depois a prática realmente no campo. Queria saber como é que vocês fazem uso da internet, o que isso mudou, essa troca de experiências de países, de bairros, né? A aproximação dos jovens, né, por meio desses aparelhos, esses aparatos, essas facilidades, né? Eu acho que essa aproximação é muito rica, é muito forte, né? Quer dizer, eu consigo da minha casa acessar o projeto delas, né? E assim vai, eu consigo falar com o menino do Paraguai, da Bolívia, do Equador, da Filipinas, da Serra Leoa. Isso é muito bacana, né? E você tentar de uma maneira conjuminar isso tudo numa força de luta, isso é muito bacana. Lá também é usada a internet, né? É um meio muito fortíssimo. Assim, para quem está mais tempo, para quem é mais familiarizado com aquela maquinazinha, né? Troca muita informação e também é um meio da gente divulgar o trabalho, né? Então, assim, a gente tem site lá, tem todos os projetos, todas as... Me ajuda, Paulinha. As atividades que a gente faz, né? E para você que é conectado aí com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos Mais Humanos no nosso site. Lá você vai poder participar postando seus comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos. Confira também o programa nas redes sociais. E agora eu quero saber da plateia. Se alguém tem alguma pergunta aqui, minha amiga. Eu queria perguntar para o pessoal do futebol de rua como é que funciona, por serem mistos os times, se as meninas sofrem muito preconceito. E como é que vocês lidam com isso? A gente vê as meninas um pouco que receosa a querer participar com o menino, por quê? Porque às vezes falta o respeito, né? Como já aconteceu em polos nossos, essa discussão de gênero, porque passaram a mão na menina no meio da partida, e a menina se contraiu, chegou lá no terceiro tempo, ela colocou isso em debate. Falou, mas teve um menino aqui que passou a mão em mim, né? Então aí a gente já pegou o eixo para discutir gênero, para discutir respeito. Então acho que o futebol de rua ele proporciona o quê? Você aprender a defender nas 4 linhas, você vai conseguir transmitir isso também na sociedade quando você se deparar com alguma violação de direito. Maravilha. Por favor. Não, que iniciativa bacana. Chegou a hora da gente falar do nosso convidado musical de hoje. Chachado Novo. E de onde é que vocês são? São Paulo. Interior de São Paulo. São Paulo também.
Nós somos 4 músicos, amigos, que se conhecem há um tempo já, né? Uhum. E todos já trabalham com música há muito tempo, mas a gente tinha vontade de montar um projeto que fosse mesmo algo regional, né? Vamos ouvir o som, quem quiser se levantar e fique à vontade, vamos arrastar o pé, né? Vamos lá. O território da Borborema abrange uma área de mais de 3.000 quilômetros quadrados e é constituído por 21 municípios. Ocupa cerca de 23% do estado da Paraíba. O principal centro urbano do território é o município de Campina Grande. Vamos conhecer mais da experiência das meninas aqui da Borborema. Tem muitos, em questão de comissão do polo, eu acho que todos eles querem se qualificar exatamente para isso, para continuar onde eles estão. Para dar assim, continuidade aos que os pais deles já fizeram nas suas propriedades, mas como eu falei, de uma forma mais moderna, né? Com as tecnologias que os pais deles na época não tinham e que infelizmente a gente realmente tem que estudar para aprender a usar esse tipo de tecnologia atuais, né? E fora da comissão, né, gente que ainda está um pouco perdido, realmente ainda tem essa ideia de vou estudar para ser advogada, ou vou estudar para ser psicóloga. Sim, mas eu posso estudar para ser advogada e, né, defender causa em prol da agricultura, porque o que a gente mais vê aí é gente brigando por terra. Né? Então, assim, qualquer tipo de profissão que você se forme, você pode direcionar para a agricultura, né? Você pode fazer isso. No momento que você está ajudando a agricultura, ou plantando, ou pelo menos ajudando ela a prosseguir, para mim isso aí é ser um agricultor. Não diretamente praticante, mas de uma forma é ser agricultor. De certa forma, todo mundo depende da agricultura para se alimentar, né? Se todo mundo tiver a mentalidade de sair do campo, quem é que vai produzir o alimento para a geração que existe e que vai existir? Essa é a principal que eu acho, que importância que tem essa, de manter, fixar no campo e produzir um alimento para quem está na rua ou quem está fora se alimentar. Isso aqui é uma cenoura, tá novinha, não tem nenhum mês ainda. Mas já está pronto para consumir. Nós todos temos direito à terra, mas infelizmente a gente vive num país que é dominado pelo agronegócio, que o agronegócio tem voz e vez. Sempre o pequeno fica cada vez, vai diminuindo, né, que a gente infelizmente a gente vive no Brasil, que cada vez o agronegócio está tomando a terra do agricultor familiar para produzir cana-de-açúcar, cada vez a gente está ficando a terra menor. A gente trabalha em pequenas terras. Quando os filhos dos proprietários casam, muitos têm que morar na cidade. Geralmente as terras são pequenas, não tem condições de produzir, de trabalhar. E às vezes a pessoa tem que morar na cidade por obrigação, e não porque quer. Então eu vejo assim que a reforma agrária no Brasil é muito parada, deveria ter mais reforma agrária, os jovens deveriam ter mais acesso à terra, porque a gente tem um sonho de trabalhar, de continuar na terra, mas sendo que a gente não tem como trabalhar na terra, a gente não tem a terra. Então eu acredito que no Brasil, o que deveria priorizar para as famílias agricultoras era o acesso à terra, a reforma agrária. Constantemente a gente é turbinado de informações que dizem desista. Né? E para o jovem do campo, ele é também
o tempo todo bombardeado por informações que olham para ele e dizem, desista, desista. Né? E o recado que eu quero dizer é que ele resista, né? Ele continue resistindo. Eu vi esse recado um dia e foi por causa dessa resistência que a gente arregaçou as mangas e continuou resistindo. Né? Então, dizer para o jovem que está no campo que ele continue resistindo a tudo que negue o direito que ele tem de viver com base na história dele, com base no que ele acredita, com base nos sonhos, né? Com base no que ele pensa em construir. Então, ele continuar resistindo, ele vai deixando história para muitas pessoas continuarem resistindo também. Gabi, você já pensou em sair lá do campo e morar na cidade? Antes da minha participação, né, na comissão de jovens, eu pensava assim em vir para grandes cidades. Eu tenho até família aqui em São Paulo e eles sempre disseram, né, quando você ficar de maior, você vai vir morar em São Paulo, tal, arrumar um emprego legal. Sendo que depois que eu me situei na participação da juventude no Polo da Borborema, que comecei a me integrar nas atividades, eu comecei a perceber que tem condições de a gente conviver no nosso local de origem, tem condições de a gente trabalhar de forma agroecológica e dar continuidade à agricultura familiar, que é da qual nós viemos e somos, do campo. Ana Paula, eu quero que você fale um pouco assim, a importância, não só da importância, mas da vantagem também, de preservar essa cultura de agricultura familiar. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que esse desejo de pertencer ao lugar e o direito de pertencimento, eu acredito que desperta a luta pela terra, né? Que é um fator, assim, acho que determinante para as famílias camponesas do Brasil, né? Lembrando que boa parte do que a gente consome, que vem do campo, vem da agricultura familiar, é isso? Isso. 80% da alimentação dos brasileiros e brasileiras vem da agricultura familiar. E aí a mídia passa as grandes plantações, né? São desertos verdes. As grandes plantações de soja e milho. As monoculturas. As monoculturas, né? E não sei o que mais. Mas quem alimenta o nosso bucho é o agricultor e a agricultora do campo, que trabalha com a agricultura familiar. Então, tem que ser valorizado, né? Estou vendo aqui todo mundo falar super bem sobre o campo, morar no campo. A Gabi falando, eu pensava em sair, não quero sair mais. O que tem de tão legal lá, em morar ali no campo? Gabi falando, né, que antes dela se envolver, ela até chegou a pensar. Eu nunca cheguei a pensar em sair do campo. Nunca? Nunca. Falei, se um dia por necessidade eu sairei, mas nunca pensei a sair. Depois de eu conhecer o movimento, aí que eu sei que eu posso me manter minha família com segurança, não sabe. Agora eu quero saber se vocês já tiveram alguma partida com gente do campo. Tem times do Paraguai, times da Colômbia, times da Bolívia, que tem práticas, tem índios jogando bola. Essa é a metodologia, né? Produtores rurais, jovens produtores rurais, né? E o lema é muito parecido, é ocupar, resistir e produzir, né? Tanto quem está no campo como quem está na rua, né? O direito à moradia também é uma coisa que é muito violada, né? Como o direito à terra. O Polo da Borborema possui uma longa tradição de resistências sociais e é um dos mais organizados do sertão e do semiárido nordestino. Agora eu queria saber da plateia. Resistir é importante quando se trata da questão dos direitos humanos? Temos alguém? A gente sempre tem que lutar pelo que é nosso, não deixar tudo como eles querem, assim como nós queremos, porque o país não gira em torno do governo, não gira em torno de empresas, de dinheiro, e sim no que a população sente bem. Se é um teatro, se é uma agricultura, se é um futebol de rua. Então, acho que eles deveriam dar oportunidade para todos, não só para determinados. Não é só porque ele é morador de rua que eu vou chegar nele e vou discriminar ele. Não é porque ele é rico que eu vou chegar nele, ou se ele é homossexual, etc. Então, eu acho que eles persistir e resistir até o final. Mais uma questão aqui do meu amigo. Aqui tem uma e depois a gente vai ali.
Eu tô quase trocando com vocês indo pro campo, vocês vindo pra cá. Não troca. Vocês podem vir com a gente. Vocês vão levar uma galera embora. E eu achando que as meninas iriam ficar encantadas com São Paulo. Falar, agora eu quero ficar em São Paulo. Não sabe nada. Não, porque vocês vivem muito bem lá no campo. Vocês vivem muito bem. Eu trocaria. Acho que se não tivesse toda essa correria, toda essa... Porque a gente precisa de conhecimento, a gente busca aqui porque tem mais oportunidade. Mas se não, acho que eu ficaria lá. Ficaria assim, sem nenhum problema. Queria perguntar se vocês levam pessoas de outros municípios para lá e como é feito isso. Então, a gente recebe visitantes e a gente chama de intercâmbios, né? Que são trocas de conhecimento. Isso acontece, intercâmbios entre as comunidades, jovens agricultores e agricultoras vão conhecer a experiência de outro jovem, que acaba estimulando a experiência de outro, mas também outras organizações, né, de outros estados também vêm nos visitar e visitar as famílias. Então, é um momento de trocar a experiência, né? Tem outra pergunta? Tem ali? uma pergunta aqui na ponta. A rua você tem o direito de ir e vir e permanecer. Então, acho que até o Thiago pode falar um pouco mais dessa coisa que as pessoas têm. Não, a gente tem que tirar as pessoas da rua, tem que fazer limpeza social. Então, se você pudesse falar um pouco, Thiago, depois dessa visão que as pessoas têm. A rua tem que ser limpa, tem que tirar as pessoas. Muito mais do que investir nas pessoas como, assim, as pessoas têm direitos, são sujeitos de direito. Acho que você pudesse falar um pouco. Eu sou um ex-drogadito, estou há 2 anos abstinente já do crack, graças a Deus não uso mais, mas o que me motivou a isso? O que me motivou a isso foi eu saber que eu tenho um monte de direito, tenho um monte de lei aí para mim, só basta eu fazer valer. Para mim fazer valer, eu tenho que estar com um grupo organizado e lutando pelo um só ideal, que é o quê? Habitação, saúde, trabalho, estudo, essas coisas. E através do esporte, né, conseguiu resgatar isso. Porque quando chegou a metodologia que foi jogar contra os municipal, você tá louco, Thiago? Eu vou jogar com os caras que metem a borrachada em meia-noite? Daqui a pouco eu tô lá debaixo da ponte lá, e os caras vão passar, você tá ligado, vou ter que sair andando. Mas através desse futebol, eles entenderam ali, o comandante junto com os outros guardas, entenderam que não era nada daquilo que eles pensavam de nós. Não, o povo não é louco, o povo não é drogado. Olha aí como que eles estão. Não, parou, dá bola. Não, desculpa e tal. Eles falaram, caramba, calma aí. Eles se sensibilizaram e viram que era totalmente diferente. E passou a atender o nosso público de outro jeito. Mobilização social também é se manifestar na internet. Curta, compartilhe e deixe a sua opinião nas redes sociais. E agora mais música para vocês. Chachado Novo. Céu de estrelas em estradas profanas, caravanas alvoradas. Vamos voltar para o Mundial de Futebol de Rua. A ideia desse futebol social nasceu na Argentina, país que também é louco por futebol, e que, como nós, enfrenta graves problemas sociais. No Mundial de Futebol de Rua, a competição é o que menos importa. O principal nesse jogo são as noções de cidadania. É isso aí, Silvia. E nessa versão do jogo, os próprios atletas é que fazem as regras antes da partida. Depois do jogo, são eles que decidem se as equipes merecem pontos de acordo com o respeito, a solidariedade e o cumprimento das regras estabelecidas. Vamos conhecer esse jogo de futebol cidadão. Nós temos uma característica hoje dos esportes, né, que, pensando em esportes de alto rendimento, eles são competitivos. Tá? Isso faz parte de um processo histórico que transformou os jogos tradicionais em esportes. É aquilo que alguns sociólogos, alguns pesquisadores chamam de processo de esportivização da sociedade. O papel do esporte, historicamente, é muito importante, é muito forte e muito cultuado, né? Se você, enfim, for voltar lá na Grécia, né, você vai encontrar
reflexões grandes, né? Enfim, de filósofos como Platão, por exemplo, né? Que pensam, enfim, a questão da ginástica, né? Na formação do homem grego, né? Do cidadão. Mas mesmo nos esportes de alto rendimento, o elemento lúdico, o elemento da alegria, aquilo que a gente chama de paidia, né? De festividade, de brincadeira, ele está presente. Igual antigamente eu jogava, aí eu era capitão de um time, aí eu não sentia tanta emoção, fazia gol lá. Agora com o futebol calirreiro, não sei, mas vem uma emoção dentro do corpo assim, quando faz um gol, eu grito, eu torço, pulo. Eu acho que é bem bacana a gente estar fazendo isso, despertando, trazendo de volta esse lado de brincadeira, que com o mundo digital ele trouxe muitas vantagens, né? Mas também tirou um pouco desse lado da infância, da criança, do adolescente. Eles às vezes se sentem meio reprimidos em querer brincar, em querer se soltar. A gente entende esse processo do futebol como uma ferramenta, principalmente para, primeira coisa, né? Protagonismo juvenil, acho que destacar lideranças, esse é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto, testar processos de mediação de conflitos. No projeto, a gente conseguiu lutar, que o recurso é pouco, mas a gente insistiu para que a gente conseguisse dar uma ajuda de custo para cada mediador dos lugares. E na vinda do Fabian Ferraro, que é o cara que, né, bolou essa história toda, a gente foi conhecer os espaços, né? E aí ele sempre falava, Rodrigo, jogar bola. Jogar bola. Não venha com discurso de violação, jogar bola que é a molecada. Jogar bola só você... Porque é isso, não pode tirar a poesia do futebol. Né? Senão, eu não posso tirar o sonho do moleque de querer ser o Neymar. O moleque do Seneca Sapopemba quer ser o Neymar, eu não posso tirar isso da cabeça dele. A gente tem a colaboração da comunidade, a gente chega logo na parte da manhã, o golzinho já fica guardado aqui. Que tipo de reflexão que traz para esse menino, para essa menina? Eu acredito muito na empatia, sabe? De você se colocar no lugar do outro e ver a situação do outro para você compreender, né? Quando você discute, que nem eu no papel de mediador, eu jamais posso apontar ou fazer juízo sobre alguma coisa que está acontecendo. Eu tenho que fazer o menino e a menina refletir sobre a sua própria opinião para eles tentarem entrar num acordo. O futebol seguramente a modalidade esportiva mais apreciada no mundo todo, né? E aí pensar mesmo essa coisa maluca de ter se tornado uma linguagem universal compreendida, né, em todos os continentes, em todos os 4 cantos do mundo. Em função disso, ele potencializa, ele tem uma capacidade de potencializar determinadas questões sociais e ele expressa muitas das questões sociais. E nesse sentido ele pode ser um agente transformador. Eu vou te falar que depois dessa parte, ele sai dessa prática, ele sai com uma nova visão. Ele não sai mais com aquele negócio de futebol, não sei o quê, não sei... Não, futebol, teve um companheiro meu mesmo que falou pra mim, nossa, Thiago, mas eu pensava que era um negócio tão pequeno e é um negócio tão amplo. Tá querendo abrir a nossa mente para outras coisas. Rodrigo, essa estratégia contribui com o quê quando coloca grupos sociais diferentes em relação? A gente fez um jogo entre os polos que desenvolvem essa prática e a população da Cracolândia, né? E foi um encontro incrível, né? Aí, espontaneamente surgiu um time da Cracolândia para jogar com os meninos, né? O debate que se teve depois desse encontro com os adolescentes e jovens que participaram foi maravilhoso, assim, né? De pensar que aquela população que está ali não é monstruosa, você não vai ser assaltado. Não, jogaram, trocaram, brincaram, sorriram, né? Então, eu acho que quando se vê com uma ação positiva, seria um espaço de conflito ali, né? Que a gente entende que dá para se adaptar. Agora, Vandrigo, tem essa relação também que esse aspecto competitivo na sociedade é muito prejudicial, né? Então, a gente vê da seguinte maneira, que a nossa intenção não é tirar o espírito competitivo do menino e da menina, né? Porque ele vai necessitar disso na sociedade. Se ele quiser lutar por uma bolsa de estudo, ou então defender os seus direitos, vendo que ele está sendo violado dentro de uma UBS, né? Ou até mesmo numa fila ali, que você se sente prejudicado, o menino tem que ter argumentos para estar discutindo ali aquela situação. Então, a gente não pode transformar essa geração em omissa, jamais, né?
Só que a gente tem que entender o quê? Essa questão que eu disse aí no vídeo, que é a questão da empatia, de você se colocar no lugar do outro e saber respeitar o outro, né? Saber competir sem ser desleal. Saber que do outro lado existe uma equipe que não é sua inimiga, apenas sua adversária por um determinado tempo. E quando acabar esse jogo, vocês são amigos ali, pode se tornar amizades, criar novos vínculos ali, entendeu? Tiago, o que eu estou aprendendo aqui com vocês é que não se trata da vitória a qualquer preço, né? Não, se trata mais do companheirismo. O nosso negócio mesmo é falar para o nosso companheiro que, ó, eu e você, temos tudo em comum, não temos nada de incomum, entendeu? Nós somos iguais, a única coisa que diferencia é que agora o futebol, mas acabou o futebol, é aperto de mão, é nós, o seu problema lá é quase o mesmo do meu aqui, o que você tem a dificuldade lá, eu tenho a minha dificuldade aqui, umas poucas coisas que diferenciam nós, às vezes, vamos supor, eu diferenciar o meu dos meus companheiros, só vai ser na casa, que ele tem uma casa e eu não tenho, porque saúde, direito, essas coisas, é tudo a mesma coisa. Essa iniciativa usa a prática do futebol de rua para promover educação inclusiva, reconhecer as diferenças culturais, étnicas e de gênero, tratando de questões como a violência e os conflitos contemporâneos. Eu quero perguntar agora para as meninas da Borborema, vocês que lidam com a terra, como é que vocês enxergam a mediação de conflitos? A gente tem bastantes conflitos quando a gente se trabalha com a terra. Um dos principais conflitos, desde criança, é a discriminação na escola, quando a gente vai para estudar na zona urbana. É a discriminação do sítio, é do campo, não sabe das coisas. Sendo que dentro da gente, a gente sabe que muitas vezes a gente tem até mais conhecimentos. E também outro conflito que a gente tem é o acesso à terra. As terras ser muito pequenas, a gente ter aquela vontade de produzir, a gente ter hoje novas tecnologias para produzir e não ter a terra, não ter o espaço grande. Fala, Preta. Não só no futebol, né, como na agricultura, no campo, também tem essa discriminação entre homem e mulher. A gente sofre isso. Trabalho de pesado, tipo limpar mato, cortar, dar ração à vaca, isso é trabalho para homem, né? Mulher de casa, mulher toma conta de uma galinha, varre uma casa e faz comida. Só isso para que mulher serve? Não. Não, né? Você vê que hoje a gente está aqui, ó, de um lado só tem as meninas e aqui do lado os meninos. A gente também sofre isso, né? Lá onde eu moro, eu já joguei futebol. E eu jogava futebol, era um time feminino, né? E a gente, dentro mesmo do time, acha que palavrões e desrespeito só existem entre time de masculino, não. Nada. A gente sofria isso também enquanto mulher jogando. Né? Então, assim, em questão ao campo, à agricultura, a gente também sofre isso. Um verão passado, a gente estava trabalhando lá em casa, passou um vaqueiro e viu eu e minhas irmãs dando comida aos animais. E ele falou assim, mas rapaz, isso não é serviço para mulher, não. Aí minha irmã olhou para ele assim, não é não, então venha fazer. A cidadania tem como base o respeito em relação às diferenças e a superação das desigualdades sociais, a capacidade de dialogar e buscar um consenso que privilegie o bem comum. Mas isso não é fácil de ser produzido. Muitos interesses estão em jogo. E agora eu quero saber aqui da plateia, alguém quer falar? Eu sou professora em ONG também, sou professora de dança, e eu sei o quanto é difícil trabalhar com criança, porque criança ela tem muita rivalidade uma com a outra, então é muito difícil o trabalho em grupo. O que eles fazem para se divertir no lazer, como que é no projeto de vocês e no dia a dia da vida deles? Questão de diversão, enquanto nós, jovens do campo, a gente é mínima, mínimo possível. A gente tem diversão, assim, tipo época do ano. São João, maravilha, todo mundo se diverte. Paraíba, muito né? bem. Pronto, terminou o São João, ano novo, todo mundo se diverte. É assim, entendeu? Então, assim, a gente, dentro dessa comissão, dentro dessa discussão, a gente também discute isso. A gente não só quer trabalhar, a gente também e quer... namora o ano inteirinho, né? Pô, gente, é uma diversão, né? Aí não dá pra dar férias, né? Aí, né, é questão de namoro, eu não sei não sei como Aí o que acontece? A gente também discute isso, né? A gente também tem o direito de se divertir. A solidariedade só se move pela convicção de justiça
e igualdade. Lembrando que a igualdade deve considerar sempre a diversidade. Diversidades de povos, culturas, do rural e do urbano. Sem solidariedade e diversidade não existem direitos humanos. Vamos lá para Chachado Novo. Bora se esquentar, meu povo! Eita! Permanência dos jovens na terra, organização social, respeito, mediação de conflitos, desenvolvimento de coletivos e organizações de bases comunitárias. É isso que rola hoje aqui no Mais Direitos, Mais Humanos. Direto e reto, é possível ter diálogo na competição? Por quê? Esse projeto consegue provar que tem esse espírito competitivo, né? Mas que ele é mediado, a vitória é consensuada. Então tem diálogo nessa competição. A reforma agrária vai acontecer no Brasil? Vai sim, com certeza vai acontecer. Quando cada sujeito que mora no campo, que é camponês, se despertar para ir para a luta e cobrar e fazer a reforma agrária acontecer. Direto e reto, Tiagão. O que é jogar limpo e o que é jogar sujo? Quando você diz para a pessoa uma coisa que não é. Isso é jogar sujo. Isso é jogar sujo. E jogar limpo? Jogar limpo é quando você vai falar para eles que você vai ofertar o que eles poderem ofertar. Não falar que você tem uma alimentação digna, uma dormida digna, um banheiro digno, sendo que você não vai ter nada disso. Direto e reto para preta. A cidade é o destino obrigatório de quem vive no campo? Não. Por quê? O campo ainda é o melhor lugar para se viver. Direto e reto para Gabi. O que é terra para você? Terra, para mim, é a mãe, né? A mãe terra, que é aquela que habita todos os seres e que é aquela que nos traz sustentabilidade, dependendo da forma que a gente maneja ela. E ela só tem o bem para nos trazer. Direto e reto para o Vandrigo. Desistir ou resistir? Resistir, com certeza. É o grande foco do projeto, é mostrar para eles que o acesso é possível e que esse acesso pode ser possível com qualidade, desde que a gente cobre os nossos direitos. Agora eu queria fazer um direto e reto para a plateia, alguém que se disponha. Hoje em dia a gente sabe que lutar em prol de algo, de uma situação ou de algo que se acredita, é muito difícil a título do Brasil. Eu acho que a gente está aprendendo bastante com pessoas como vocês, tanto na parte do futebol, que faz essa integração, como vocês que mostram esse espírito de guerra, de luta e de tentativa de conquista por terra e por uma vida melhor para todos aqueles que vivem a favor. Quer saber mais sobre a experiência dessas meninas da Paraíba? Quer saber mais sobre os meninos daqui de São Paulo, da Ação Educativa, sobre meninos e meninas? Enfim, na internet você pode saber mais sobre mais direitos e mais humanos. Então, pode ir lá postar comentário, compartilhar, todos os programas estão lá. Pode dividir isso também com seus amigos. Confira tudo também nas redes sociais. E hoje nós vamos terminar o programa com um poeta que eu adoro, que é o Paulo Leminski. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Grande Leminski. Então é o seguinte, mais direitos, mais humanos, acabou por hoje. Mas antes, vamos arrastar o pé um pouquinho com o pessoal do Chachado. Valeu! Hey,
horizonte, com bornais e cartucheiras, com punhais em suas perneiras, quando não vi sua gente. Juazeiro, Petrolina, Crato-Exu, meu Cariri, o chachado é nossa sina, cantando para existir. Chachado guerreiro, vento que não tem morada, vida de cangaceiro, estrada de sol e de terra, cigano chachado guerreiro. Vaqueiros, malas de couro, em estradas de poeira, caravanas sem fronteira.